E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, então, vou explicar para vocês a questão do poema. Hoje a gente está estudando sobre a estrutura e também sobre as marcas do gênero. Então, o poema, ele é um gênero textual que é caracterizado por musicalidade, ou seja, ele é como uma letra de música, né? As características dele levam ele a ter uma certa sonoridade, uma musicalidade, uma melodia. Pela linguagem subjetiva, subjetiva é através de figuras de linguagem, como as metáforas, metonímias, etc. E pela organização em versos e também estrofes. Diferente da prosa, o poema segue uma estrutura específica que pode ou não ter rima e métrica fixa. Então, o poema, quando ele é mais clássico, ele vai ter ali rimas mais bem estruturadas, uma métrica mais determinada, né? Quanto mais moderno ele for, mais liberdade ele vai ter para trabalhar com essas questões aí também. Então, a estrutura vai basicamente o verso, que é a linha do poema, né? Então, cada linha ela vai ter uma quantidade ali de sílabas, né? Que vão ter nomes determinados também, e vai se chamar verso. A estrofe é um conjunto de versos, onde quando a gente lê um poema ou vê uma letra de música, que é basicamente a mesma estrutura do poema, a gente vê ali separadinhos, né? Então, as estrofes vão ser os agrupamentos ali dos versos, podendo ter diferentes números de versos. Então, a gente tem o dístico com 2 versos, o terceto com 3 versos, o quarteto ou quadra com 4 versos, a quintilha com 5, a sextilha com 6, a septilha com 7, a oitava com 8, a nona com 9 versos, a décima com 10 versos. Geralmente, quanto mais versos ali, maior fica a estrofe, né? Então, a gente tem aí principalmente alguns poemas mais modernos ali com bastante verso, né? Mas tem alguns que são pré-determinados, quantidade de versos e estrofes, por exemplo, o soneto, que são 4 e 4, 3, 3, por exemplo, assim por diante. Então vamos ver. A marca do gênero poema. As marcas são algumas dessas marcas, né? Existem outras, tá? Mas as mais importantes são a musicalidade, né? Que é o uso de repetições, por exemplo, rimas, aliterações, que é uma figura de linguagem que trabalha com a parte sonora, né? Da língua e torna o poema sonoro e ritmado. Então a gente tem a batida ali, pá, 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 né? O ritmo, melodia. Então tudo isso ajuda na sonoridade, tá bom? As figuras de linguagem são os usos de metáforas, comparações, personificações, sinestesias, que também é sonoro, né? Entre outros, para criar imagens e emoções. As figuras de linguagem já servem basicamente para moldar estilos e para enriquecer o texto, tá bom? O eu lírico é a voz que expressa os sentimentos e percepções do poema, podendo não ser o próprio poeta. Então, o eu lírico é como se eu fosse o narrador. Quando eu tenho um texto em prosa narrativa, eu tenho um narrador, ou mais de um narrador. No poema, a gente vai ter o eu lírico, que pode ser o poeta falando, ou pode ser ali alguém inventado por ele, tá bom? Como nas cantigas, por exemplo, onde o eu lírico era feminino, o autor era sempre masculino, porque naquela época as mulheres não escreviam poemas, né? Mas o eu lírico nas cantigas de amigo eram femininas, as cantigas de amor, por exemplo, era masculino. A rima é a repetição de sons semelhantes no final dos versos. Então, por exemplo, amor rima com dor, falar e gastar, e assim por diante. Pode ser emparelhada a, B, B. Então, por exemplo, se eu tenho a rima a, amor e dor, ambos são A. Aí, comer e fazer é a rima B, e assim por diante, tá bom? E alternada pode ser A, B, A, B. Então, amor, falar, dor, comer, amar, vai, que rima com falar, tá bom? Então, o A rima com A, o B rima com B. Ou interpolada, que pode ser misturada, A, B, B, A, por exemplo, né? Temos também a métrica, que é a quantidade de sílabas poéticas em cada verso. Lembrando que as sílabas poéticas, ela parece a contagem de sílabas gramaticais que a gente aprendeu lá no fundamental, mas ela tem poucas diferenças ali que tem mais a ver com os sons, né? Então, alguns sons eles se misturam ali, por exemplo, e vão se tornar uma sílaba só.
O verso ele pode ser livre, sem métrica fixa, né? Então os mais modernos, por exemplo, vão ter versos maiores junto com versos menores, ou metrificado, como decassílabo com 10 sílabas poéticas, ou seja, você vai pegar, por exemplo, um soneto ali com decassílabos, né? Então todos eles vão ter a mesma quantidade de sílabas poéticas. Eu, por exemplo, gosto mais dos clássicos, né? Os poemas clássicos, acho mais bonito. Tá bom? E aí a gente tem alguns exercícios aqui para complementar, né? Lembrando que eu passei a apostila para vocês também. Aí aqui tem identificação de estrutura, leia o trecho do poema e responda, né? Quantos versos há no poema, quantas estrofes. Tem reconhecimento de marca do poema, leia o trecho do poema e marca a alternativa correta. Então isso aqui a gente faz em outro momento. Criar um poema e figuras de linguagem, tá bom? E por enquanto é isso. Até mais.